Jesus? Podeis tomar os vossos assentos. Para mim é uma alegria imensa estar nessa casa, conhecer mais um povo que vai morar no céu. Esse povo aqui é um povo bonito, um povo abençoado. Abra vossas Bíblias, o Evangelho escreveu segundo Mateus, capítulo de número 6, o texto bastante conhecido. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pela vida do meu pai, meu amigo, meu conselheiro, pastor Eliseu Martins. Nos abençoe, Senhor, nos abençoe no mar, nos abençoe no ministério de vocês de uma forma muito especial. Quero dizer para esta igreja que vocês ganharam um presente de Deus. Amém? Vocês ganharam um presente de Deus. Pastor Zé Martins, o grande homem de Deus, experiências tremendas com Deus. Eu disse a ele ontem que Deus é muito na vida dele, tudo que ele passou, tudo que Deus realizou através dele. Ele é um homem bem conceituado no Ministério do Enem, nosso pastor presidente. Ama demais esse casal. Então, irmãos, vocês ganharam um presente de Deus. Eu digo que se a igreja que ele dirigiu fosse próxima, esse lugar não caberia de gente. Tão amado que esse casal é lá em São Paulo. Deus abençoe cada um de vocês, os obreiros. Mas vamos para a Bíblia Sagrada comigo. Há uma palavra que Deus colocou no meu coração. Mateus capítulo 6 e verso de número 6. Está escrito assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai, que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Eu vou repetir: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora ao teu pai que vê o que está em oculto, e teu pai que vê o que está em oculto te recompensará. Dá uma olhadinha para o seu irmão. Eu sei que nós estamos acostumados com isso. Pergunta para ele: como é que está a sua intimidade com o papai? Pergunta: como é que está a sua intimidade com o papai? Quero louvar a Deus pela vida do pastor vice-presidente dessa obra. Deus abençoe cada um de vocês. Meus irmãos, eu trouxe alguns exemplares bíblicos. Trouxe aqui essa King James branca, mas tem várias cores. Você pode presentear alguém. Os jovens usam muito essa Bíblia. E também tem essa toda de pedra, tem meia pedra. Você pode abençoar, evangelizar. Você pode presentear a sua esposa, seu esposo. Tem Bíblia para criança. E você comprando uma Bíblia, você estará abençoando o meu ministério. Mas eu sempre, quando eu vou ministrar, eu sempre peço uma orientação para Deus. Eu passei a madrugada aqui orando, senti muito no meu coração, aproveitando que os irmãos estão orando aqui de madrugada, às 3 da manhã. Eu pedi permissão para o pastor me trazer aqui, para me tirar um período de oração aqui, nesse tempo. Cheguei aqui meia-noite, dobrei meu joelho, às 11h30, dobrei meu joelho e só levantei a hora que os irmãos chegaram e foram embora. Deus falou muito forte no meu coração aqui. Eu quero que você guarde isso. Vocês vão vivenciar um avivamento como nunca vocês vivenciaram antes aqui. Aleluia! Eu vou repetir. Vocês vão vivenciar um avivamento como nunca vocês vivenciaram aqui. De milagres extraordinários que vai acontecer aqui. Vai mexer com a estrutura de Fernandópolis. Quantos acreditam? Levante a mão. Dê um grito de glória a Deus bem alto para o céu. Eu senti muito forte, pastor Eliseu Martins, a presença de Deus aqui nessa madrugada. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, esse texto é um texto bastante conhecido. Esse texto fala-se muito sobre oração. Abre a porta do teu quarto, entra dentro, fecha a porta do teu quarto e vai falar com o teu pai, que oculto te recompensará. Infelizmente, triste dizer, a gente percebe muitas pessoas
usando as redes sociais, Facebook, o Instagram, para atacar outras pessoas, para maldizer outras pessoas, principalmente quando ela é perseguida, principalmente quando falam mal dela. Só que ela esquece que a Bíblia nos ensina: abre a porta do quarto, entra dentro e vai falar com o teu pai, que oculto te recompensará. Em vez de lançar nas redes sociais, vai para dentro do quarto. Em vez de usar o WhatsApp, vai para dentro do quarto. Quarto fala-se de intimidade. Intimidade fala de proximidade. É mais ou menos assim. Pastor Eliseu Martins é meu amigo. Se ele for na minha casa e ele tiver com sede, como a gente tem uma intimidade, eu vou dizer para ele: pastor, abre a geladeira e pode pegar água. Ele vai lá, porque nós temos intimidade. Meus irmãos, eu me lembro a saudosa irmã Denise, onde eu morava. Eu me lembro que Deus usava aquela mulher de uma forma muito tremenda, de uma forma muito terrível. Eu já vi aquela mulher descer pregador que estava em pecado. Eu já vi aquela mulher descer mulheres do altar que estava errado. Aquela mulher, ela tinha intimidade com Deus tremendamente. E eu vou falar aqui para os mais antigos, e vocês vão lembrar muito disso. As pessoas tinham medo de ir na igreja, Assembleia de Deus, porque elas tinham medo de que os profetas, os vasos, revelassem os seus pecados. E as pessoas tinham medo, porque quando chegava lá e tinha alguma coisa errada, Deus sempre usava alguém para trazer o prumo, para trazer o conserto. Deus também me fez lembrar de um pastor chamado Rogerinho também, na vila onde eu morava. Eu via Deus usar aquele homem de uma forma também tremenda na cura. Eu via pessoas chegando de uma forma terrível de enfermidade e saindo curado. Deus me fez ver aquele homem orando por uma criança que uma perna era menor que a outra, e naquela noite ficou tudo do mesmo tamanho. Deus também me fez lembrar do pastor Renato, como Deus usava aquele homem na libertação. As pessoas chegavam endemoniadas na igreja, só de pisar o pé na igreja as pessoas já caíam, já eram libertas, saíam de lá cheias de Deus. Homens que tinham uma intimidade com Deus tremendo. Por que não falar do profeta Elias? Inclusive eu preguei quinta-feira falando sobre Elias, que tinha uma intimidade com Deus tremenda. Elias que recebeu os corpos, trazendo pão e carne para ele de manhã, pão e carne à noite, e ele bebendo do ribeiro. Elias que na sua sensibilidade ouvia a voz de Deus. Elias que venceu os 450 profetas de Baal e os 400 de Azera. Elias que quando chegou na casa daquela mulher viúva, abençoou ela de uma forma especial. Estou falando de pessoas que tinham uma intimidade com Deus tremenda. Por que não falar do profeta Eliseu? Quem era Eliseu? Homem chamado, homem escolhido também por Deus, que sucedeu a Elias. Eliseu que um dia estava na sua casa e Naamã estava com uma lepra, e aí mandaram uma carta para o rei. O rei ficou furioso. O rei disse: sou eu que curo, sou eu que dou vida. O rei ficou furioso. Mas quando Eliseu ele soube o que estava acontecendo, Eliseu disse: manda vir aqui. Para Eliseu falar isso, eu entendo que intimidade que ele tinha com o papai, que intimidade que ele tinha com o papai. Pergunta mais uma vez, irmão, como é que está a sua intimidade com o papai? Pergunta, como é que está a sua intimidade com o papai? E quando Naamã foi até Eliseu, irmão,
havia autoridade. Eliseu, ele não saiu de casa, mas ele mandou um mensageiro dizer a ele: vai lá no tanque, no rio, e fala para ele mergulhar 7 vezes. Só fala isso quem tem intimidade com o papai. E Eliseu, ele está vivenciando milagres extraordinários na parte de Deus. Quem não lembra do profeta Daniel, que orava 3 vezes ao dia? Se ele orava 3 vezes ao dia, eu imagino a intimidade que Daniel tinha, eu imagino a proximidade que Daniel tinha. Daniel falando com Deus, Deus falando com ele, Daniel falando com Deus, Deus respondendo Daniel. Só que um dia Daniel, ele recebeu algumas coisas que não ia agradar o seu coração. Entraram os invejosos. Como é, pastor? Entraram os invejosos, porque se levantou uma questão para que o rei viesse levantar um edito: se alguém buscar a outro senhor, a não ser o Senhor precisa lançar dentro da cova dos leões. Você vai perceber que Daniel, irmãos, quando ele soube do que iria acontecer, Daniel não parou de orar. Daniel não parou de buscar ao Senhor. Daniel sabia que ele poderia ser sentenciado à morte, mas ele não parou de buscar ao Senhor. O católico lá fora diz: quanto mais eu rezo, mais a tentação aparece. Nós cristãos somos diferentes. Quanto mais nós buscamos a presença de Deus, quanto mais nós se aproximamos de Deus, parece que as lutas apertam, parece que a dificuldade aperta, parece que as coisas ficam mais difíceis. A gente quer fazer o certo, a gente quer se achegar mais a Deus, mas parece que tudo trava. Quando isso acontece, você tem que glorificar a Deus, é porque você está chegando perto de Deus, é que você está próximo de Deus. E o diabo sabe que quando nós estamos próximos de Deus, que quando nós estamos buscando ao Senhor, quando nós estamos adorando ao Senhor, ele sabe que o céu se abre, a glória desce, ele sabe que milagres extraordinários acontecem. O diabo, ele é especialista em querer queimar, em querer atrapalhar a nossa intimidade com o papai, porque ele sabe que quando nós temos intimidade com o papai, não tem demônio, não tem capeta, não tem diabo, não tem obra de macumbaria, não tem invejoso, não tem falácia, não tem nada que impede a obra de Deus na vida dele. Aleluia, aleluia, aleluia. Quem tem intimidade com o papai, ele vive uma vida diferente, sabia disso? Quem tem intimidade com o papai, ele não desiste. Quem tem intimidade com o papai, ele não para, ele não abandona. Quem tem intimidade com o papai, ele sempre enxerga um milagre, ele sempre enxerga lá longe, ele sempre enxerga algo novo. Mas quem não tem intimidade com o papai, porque já não busca mais a presença do Senhor, ele reclama de tudo, ele murmura de tudo, nada dá bom. Qualquer vento que vem, tira ele da presença de Deus. Mas quem busca o Senhor, ele é diferente. Deus fala com ele fala com Deus, ele fala com Deus e Deus responde ele. Esses dias eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram e fizeram a seguinte pergunta: pastor Rogério Moura, por que não acontece mais milagre? Por que o cego não enxerga mais? Por que o paralítico não anda mais? Por que o mudo não fala mais? Eu olhei aquela pergunta, parei, respirei e respondi. Eu disse: Jesus não mudou, Jesus continua curando, Jesus continua salvando, Jesus continua transformando, Jesus continua abençoando. Só não acontece com tanta intensidade por causa da incredulidade e por conta que o povo parou de orar, parou de buscar a presença de Deus.
Deus me trouxe aqui nesta reunião, nesta noite, para dizer para alguém: é noite de você voltar para o período da oração, é noite de você voltar para o período do jejum, é noite de você voltar para falar com o papai, é noite de você voltar a buscar a presença de Deus. O Espírito Santo de Deus está com saudade de alguns, está com saudade daquela madrugada, que quando você despertava, você já sabia que o Senhor queria falar com você, você sabia que o Senhor queria te visitar, mas hoje não. Você levanta, vai na cozinha, vai na sala, vai para outro lado, vira para lá, vira para cá, volta, tenta dormir e não dorme, e passa ali mais um período, e o Espírito Santo dizendo: eu só queria falar com você, 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 eu só queria falar com você. Mas os dias têm nos engolido, o dia tem 24 horas, e eu também abri uma caixinha de perguntas, só que eu fiz a pergunta, e a pergunta era: quanto tempo de oração que você leva? Qual o tempo de oração que você faz? Você acredita que teve gente que disse: pastor, tem dias que eu não consigo orar, tem dias que eu não consigo buscar a Deus, tem dias que eu não consigo ler a Bíblia, tem dias que eu não consigo dobrar o meu joelho. Eu parei, respirei, e aí eu dentro de mim: como é que vai acontecer milagre? E infelizmente, pastor Eliseu Martins, nós temos uma plateia aí fora que não, graças a Deus aqui não é assim, que é muito exigente. Ele já sai da casa dele querendo um milagre, já sai da casa dele querendo que as coisas aconteçam, só que ele não se prepara, ele não ora, ele não jejua, ele não consagra, ele não busca nada, e quando ele chega no culto, muitas das vezes ele se irrita, ele reclama do som que está alto, ele reclama da mensagem, ele reclama da direção do culto, ele sempre acha uma questão para querer achar o problema ou transferir a responsabilidade para alguém. Mas nesta noite o Senhor está dizendo para Fernandópolis, Deus está dizendo: abre a porta do seu quarto, entra dentro do seu quarto, fecha a porta do seu quarto
oração. Precisamos tirar mais um tempo de oração. Eu não sou contra celular, eu não sou contra a internet, porque eu uso muito, eu evangelizo pela internet, mas as pessoas ficam 1, 2, 3, 4 a noite inteira no celular e não conseguem tirar 5 minutos para orar, não conseguem tirar 5 minutos para ler um texto bíblico. Se nós não jejuarmos, se nós não orarmos, se nós não lermos a Bíblia, nós não vamos ter intimidade com o Papai. E se nós não fazemos essas 3 coisas, nós vamos ser uma presa fácil para Satanás. Qualquer vento que vem vai tirar nós da igreja, qualquer vento que vem vai tirar nós da presença do Senhor. Você pensa que o diabo está preocupado com a sua teologia? Você acha que o diabo está preocupado com o seu carro? Você acha que o diabo está preocupado com a sua conta bancária? Você acha que o diabo está preocupado com a sua mansão, com a sua empresa? Não, ele não se preocupa com essas coisas, mas ele se preocupa quando ele encontra alguém de joelhos, quando ele encontra alguém orando, quando ele encontra alguém consagrando, quando ele encontra alguém buscando a presença de Deus, porque ele sabe que com esses ele não pode, com esses ele não consegue guerrear. E nesta noite o Senhor está chamando a minha atenção, nesta noite o Senhor está chamando a tua atenção. O que é que você está fazendo com o tempo que Ele está te dando? O que é que você está fazendo com o tempo que Ele está proporcionando para você? Será que você tem sido uma dessas pessoas? Tem passado o dia inteiro e não tem falado com o Senhor? Ou não tem reservado um tempo para o Senhor, dizendo: neste momento eu vou me desligar do celular, eu vou me desligar da televisão, eu vou me desligar do trabalho e eu vou dobrar o meu joelho e eu vou falar com o Papai? Quando já não ouve mais a voz de Deus, quando já não sou mais sensível à voz de Deus, quando já tem esse lugar como comum. Eu vim aqui dizer para alguém nessa noite: você não pode ter esse lugar como comum. Esse lugar é um lugar sobrenatural, porque quando entramos aqui há uma presença. Levante a mão e adore, levante a mão e adore, levante a mão e adore. Remácia, alama, canto e abácia. O povo está muito saudosista, está lembrando muito do passado, porque no passado Jesus batizava, porque no passado o cego enxergava, porque no passado o paralítico andava, porque no passado as curas milagrosas aconteciam, porque no passado era isso, porque no passado era aquilo. E eu pergunto para você nessa noite: Jesus mudou?
pastor, eu não vim aqui para adorar cantor, eu vim aqui para adorar aquele que é, aquele que merece toda a honra e toda a glória. Eu tenho mais um recado de Deus aqui: cuidado com o que você conta os seus problemas, cuidado com o que você conta os seus sonhos, cuidado com o que você conta os seus projetos. Nem todo mundo está preparado para te ouvir, e Deus manda um recado para alguém aqui: faça em oculto, faça em silêncio, porque o diabo levanta a pessoa como seta para atrapalhar aquilo que você tem no coração. Mas essa noite, tranque a porta do seu quarto e vai falar com o papai. Adora Ele. Ele está falando conosco nessa noite. Elemanais, Calamanda, Calamana, Xega, Bacantuia, Barassuria, Elemanacaia, Súria, Bacantuia, Barassuria, Alamana, Cantuia, Caia, Xória, Bacantuia, Barassuria, Lebacantuia, Cala, Xória, Cantuia, Barassuria. Eu tenho mais para alguém aqui na noite deste dia. Esta guerra você não vai vencer com seu intelecto. Essa batalha dentro da tua casa, com teu marido, com teu filho, você não vai vencer com tua sabedoria. Sabe como é que você vai vencer? Você vai vencer de joelhos, você vai vencer com a boca no pó, você vai vencer orando, você vai vencer jejuando. Quando nós pegamos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, quando Pedro estava preso, no capítulo 12, versículo 5, Pedro estava preso e a igreja estava fazendo o quê? Fofocando. A igreja estava maldizendo alguém, a igreja estava fazendo facção, a igreja estava fazendo panelinha. O que a igreja estava fazendo? A igreja estava orando, a igreja estava buscando ao Senhor, porque Pedro estava guardado com 16 soldados. Se a igreja fosse lá, ela seria morta como Tiago, irmão de João. A igreja sofria uma grande perseguição naquele tempo, mas elas descobriram que através da oração Deus poderia fazer um milagre na vida de Pedro, Deus poderia mudar a vida de Pedro. Eu não sei qual foi a oração daquela igreja, mas quem sabe, pastor Eliseu, a oração era: Deus, solta Pedro, Deus, liberta Pedro, Deus, tira Pedro da prisão, Deus, tira Pedro daquele lugar. Sabe o que aconteceu? Aquela igreja não precisou
Diga para o irmão, o diabo quer acabar com a sua intimidade com o papai. Diga, porque ele está falando fortemente. Diga, não permita, não permita, não permita. Não permita que isso aconteça, não permita, Hamas. Você está prestes para viver um grande milagre na sua casa. Você está prestes a viver um grande milagre na sua vida. Hamassuia, Bacantuia. E o diabo sabe o que Deus vai fazer na sua vida. Bacantuia, só que se você perder a razão, você vai jogar tudo por água abaixo. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: é melhor ter paz do que ter razão. É melhor dar 2 passos para trás para dar 5 para frente. É melhor deixar a peninha se quebrar. É melhor deixar a peninha de lado. É melhor deixar a peninha se falar. Falar o que ela quiser. Enquanto a peninha está se levantando, vai adorando. Vai buscando ao Senhor. Vai exaltando o nome do Senhor. Enquanto a peninha está se levantando, vai fazendo a obra do Senhor. Porque Deus lá em cima está vendo o que Penina está fazendo. Eu vou repetir: Deus lá em cima está vendo o que está acontecendo com você. Deus lá em cima está vendo que o adversário está se levantando contra você. Mas nessa noite o Senhor está dizendo: abre a porta do seu quarto, entra dentro, fecha a porta e vai falar com teu pai. Que oculto. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Jesus ainda cura, sim ou não? Jesus ainda faz milagres, sim ou não? Se coloque de pé por gentileza, que eu preciso encerrar. Eu estou sentindo aqui algo extraordinário. Extraordinário nessa noite. A vida de alguém aqui está sendo mudada aqui hoje através dessa palavra. Palavra canto e amácia. Você não pode aceitar que o diabo faça ruaça aí na mão, não, tchonemácia. Você não pode aceitar que o adversário atrapalhe a sua comunhão com o Senhor. Hoje nós vamos cercar a mesa. 30 dias Deus nos concedeu de estarmos aqui nesta reunião. E durante esses 30 dias, levante de um lado, levante do outro. Coisas terríveis vêm acontecendo, mas você está aqui na noite deste dia. Alábia súria. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É a graça de Deus. É que Ele nos alcançou nesta noite. Deus me fez lembrar de uma irmã que chegou arrebentada na igreja. Ela estava com 3 nódulos no seio, diagnosticada câncer. E quando estava no setor 18, eu fazia um culto de libertação toda sexta-feira. E naquela noite, aquela irmã disse: Deus, o Senhor é um Deus que cura, o Senhor é um Deus que faz milagre. E só ela e o marido dela sabia. E ela não queria contar para os filhos, para não deixar os filhos desesperados. E ela disse que naquela sexta-feira ela estava indo para o culto, falando com Deus, e dizendo: Deus, tu tem promessa ainda na minha vida. Eu acredito muito no que o Senhor pode fazer. E ela falando, e naquele culto eu disse: crentes, se coloque de pé, porque nós vamos orar. Jesus vai curar alguém aqui hoje. Deus me mostrou uma cura aqui hoje, que vai me dar sentença de médico. Naquela noite eu pedi para colocar a mão na enfermidade. Aquela irmã colocou a mão na enfermidade. Nós oramos, acabou o culto. 2 semanas depois, aquela mulher foi no médico, porque ela tinha que passar pelos exames para ver se ia passar por rádio ou quimioterapia. E quando a médica, que era amiga, muito amiga dela, olhou para ela e começou a dar risada e disse: olha, aqui está a
Volte a ter intimidade com o papai. E você vai vivenciar algo extraordinário. Deus abençoe.